Tema de uma vez e foi muito longo e cansativo, porque foi o tema, como escolher uma propriedade sem casa e como escolher uma propriedade com casa. Coisas, itens que é importante você, se atentar. Mas hoje, eu sei que uma boa parte de vocês tem interesse em conseguir uma propriedade com casa, tá? Nós, vamos falar hoje como planejar a construção de um sítio, desde o básico, desde todo o beabá dele, eh, de uma propriedade sem casa, tá? Antes de tudo, vamos fazer uma oração, tá? Um minutinho só. Bondoso Pai que estás nos céus, te agradecemos porque está nos concedendo mais uma semana com vida e saúde e tem nos guiado até aqui. Eu peço que o Senhor nos guie também nessa conversa, que o Senhor nos dê sabedoria, humildade e que desde já o Senhor atenda as orações das pessoas que estão aqui reunidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, muita gente tá. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, irmão. Nós temos um irmão aqui que ele tá gravando as. a- ele tá gravando nossas lives aqui. Só confirmar se ele está aqui, porque eu tentei gravar um de aqui e até consegui gravar a tela, mas foi algo assim, deu um arquivo muito grande, de uns 3 gigas e pouco. Eu não tenho como publicar isso aí. Então, para quem isso é ideal para quem tem um canal no YouTube, né? Que ele consegue subir lá e as pessoas conseguem assistir. É o irmão Pedro. Deixa eu ver aqui, acho que ele deve estar por aqui. Mas vamos continuar. Então, irmãos, antes de tudo, deixa eu fazer uma introdução com vocês de uma informação que eu sempre passo para as pessoas quando me perguntam. Por que você prefere construir do que comprar a propriedade pronta? Então, eu já abordei esse assunto um pouquinho com vocês na, durante esses dias aí, né? Ontem, inclusive, um pouquinho. Então, mas vamos ser um pouquinho mais claro e, e, e objetivo quanto a isso. Tentar ser. Lembra que eu falei sobre o custo agregado de uma propriedade? É algo assim muito importante considerar isso daí. Quando você compra uma propriedade completa, você está pagando o valor agregado também dela. Esse valor, ele é, é o que excede a avaliação prática da terra, da casa e também dos benefícios que tem ali, tá? É o que excede a avaliação prática disso. Então, vamos considerar aqui, né? No exemplo que eu dei ontem, vamos tentar fazer de novo algo parecido. Imaginem a casa, um terreno de 100 mil reais. Que você olha ali e fala, poxa, esse terreno em média é um hectare, numa região bem valorizada, vale uns 100 mil. Ok. Tem uma casa ali, que é uma casa boa, não muito grande, vale mais 100 mil. E você vê que tem uma infraestrutura robusta ali. E essa infraestrutura, uma das primeiras coisas que falaremos hoje, ela basicamente são as instalações de energia, água, é, esgoto, e quem sabe uma garagem, um galpão, uma casinha de lenha, coisas assim. Então, somando tudo isso daí, você tem mais uns 60 mil. Então, qual seria a avaliação da propriedade? Um grosso modo, seria 260 mil, né? Mas aí você vê lá que o cara está anunciando por 400 mil. E a gente fica procurando onde que está a diferença disso aqui. A diferença sempre é o tal do valor agregado. Que ele essa é uma coisa que as pessoas, elas, não existe um padrão para isso.
você põe o que você acha que gastou ali e vale a propriedade. Porém, quando se trata de valor agregado, poucas pessoas têm, assim, têm a orientação correta de como proceder ao fixar esse preço. Porque alguns acabam adicionando um valor baixo, assim, tendo em vista o que gastaram na propriedade, e outros acabam colocando o valor lá em cima, nas alturas. E geralmente é isso que acontece. É lá nas alturas. A pessoa fala, não, mas eu gastei um dinheirão aqui, ao trabalho que eu tive aqui. Então, é, à medida que você vai buscando propriedades, você vai adquirindo experiência para você saber, puxa, naquela região eu sei que uma casa daquele padrão ali, ela não vale 100 mil, ela vai no máximo 80. E está pedindo 100. Vamos ver por que ele está pedindo 100. Então, em todos os pontos, você consegue tentar um jeito de você economizar um pouco, mas desde que você seja sincero e, e, e assim, e humilde com o vendedor. Procura saber com ele. Ah, pô, o vendedor, por que você desculpa aí, mas eu estou vendo que a sua terra tem um valor X, né? Está bem valorizada, é avaliada em 100 mil reais. A sua casa, uma casa dessa, a gente gasta hoje uns 100 mil. Me parece aqui que você tem uma infraestrutura de 60 mil aí, mais ou menos, né? Mais ou menos isso que você investiria hoje, se fosse hoje, não é? É. Então, como é que você chega nesse valor? Você, desculpa aí falar, eu sou sincero. Então, é, você vai ver que uma conversa dessa, você consegue baixar um pouco o preço, tá? Consegue. Mas em alguns casos, você vai ter dificuldade, porque a pessoa vai colocar o trabalho dele lá, vai falar, os anos que eu sofri aqui, o tempo que eu reguei essas árvores aqui para virar frutíferas, produtoras agora, olha só, eu fui cuidadoso com o jardim, tal, tal. Então, às vezes, ele coloca até o emocional ali. Então, nesse ponto, você já vai de cara, no caso de comprar uma propriedade pronta assim, né, já vai de cara com o preço, eu não vou pagar esse valor. Vou ser sincero com vocês, irmão. Pode ter gente aqui que queira vender uma propriedade rural. Ainda hoje eu falei com duas pessoas, me ligaram, que queriam vender a propriedade. Pessoas da igreja. Mas é necessário ver isso daí. Aí com você tendo uma conversa assim, dá humildade com a pessoa, e você vai mostrar para a pessoa de modo assim, humilde, suave, que ela está exagerando o preço. E que se ela aceitar uma contraproposta, você está disposto a negociar com ela. A gente encontra muitos casos assim, irmãos, sabe? Então, na busca para o imóvel rural, o que você mais vai encontrar é imóveis velhos. Não é imóvel que a pessoa montou a casa ali e desistiu. Quando você encontra isso aí, abraça, irmão, abraça. Você encontrou um negócio novo, assim. O que é um imóvel novo? Imóvel que tem ali até 7 anos, 10 no máximo. É considerado novo, sabe? Então, quando é assim, você eh, verifique o preço e tente, na medida do possível, fechar o negócio ali. Porque você sabe que dificilmente você vai ter algum problema ali, salvo algum problema crônico, né, específico, mas dificilmente você vai ter problema. Mas não é o caso. A maioria dos imóveis que a gente encontra, eles são imóveis antigos. São imóveis onde as pessoas criaram seus filhos ali. Já. Já exploraram bastante o tempo a terra, e as pessoas ficaram idosas, ou morreu um ou outro, um dos cônjuges, e decidiram sair do campo. Então, geralmente é assim que você encontra. E aí, fica na mente do proprietário que aquele imóvel que ele investiu até tanto tempo atrás, um determinado valor, ele vai fazer a correção para agora e falar, "Ah, mas hoje ele vale 500 mil. Não vale, não vale. Então, por isso que a gente tem que ser bem, eh, tem que ter tato, tá? Tato para você mostrar para a pessoa, falar, olha, tá vendo o telhado da sua casa? Você desculpa aí, mas se eu entrar aqui, eu vou ter que trocar esse telhado. Eu vou ter que trocar todo o encanamento aqui, eu vou ter que achar onde está esse vazamento. Então, a dificuldade que você vai ter é grande para você negociar, conseguir convencer o proprietário de que aquele imóvel velho ele está supervalorizado, tendo em vista a qualidade da casa que está nele. Então, se a casa não é boa, não é, seminova ou reformada, não vale a pena mesmo, gente. Você vai gastar mais. Não vale a pena mesmo.
E como a maior parte dos casos, eu digo por mim, a gente precisou, já falei para vocês, a gente precisou em 5 estados. E fomos filtrando, filtrando, filtrando. Fomos em várias cidades de Minas, tá, e a gente, eh, chegou num ponto que não valia a pena, porque todas as casas com casa, todos os imóveis com casa que a gente encontrava, que eram bons, eles tinham preço elevado, porque o cara, ele metia a faca ali. Ele queria valorizar todo o gasto que ele teve ali, sabe. Em alguns casos, você olha e não tem o que falar, você fala: "Puxa, tá tudo reformado, não tem o que fazer aqui, tá tudo arrumado. O cara gastou, ele cuidou desse imóvel aqui, tá tudo funcional, tudo cuidadinho aqui, nem a cerca eu vou ter que mexer, nada". Então você fala: "Ah, eu quero 500.000". E às vezes o imóvel vale até uns 450, 480, eh, às vezes você vai ter que pagar 500.000, né. Por quê? Porque ele tem certeza, ele vai dizer para você: "Olha, fica tranquilo, você não precisa o que fazer aqui, você vai dar manutenção, mas agora reforma não precisa não, eu já fiz tudo". Irmãos, isso aí é a tal da mosca branca, né, é difícil encontrar um imóvel assim. Se você encontrar, abraça, abraça mesmo, viu, porque é difícil. Eu não consegui encontrar. Digo, encontramos, porém está bem acima do que a gente podia pagar. Eu vi de cara que o valor agregado do imóvel estava bem, assim, inflacionado, mas, a pessoa, assim, do jeito que a pessoa me pareceu sincero, ele está querendo valorizar bem o gasto e o trabalho que teve ali. Aí eu pensei: "Ele vai encontrar alguém que tem dinheiro, eu não tenho esse dinheiro". Então vamos lá, eu vou avançar com vocês aqui do porquê que eu recomendo que vocês, qualquer pessoa, na medida do possível, faça construa o seu sítio. Primeiro você vai construir do seu jeito. Tá. E alguns detalhes importantes que a gente vai apontar aqui agora, você vai, ter certeza que vai ter. Por exemplo, né, antigamente, poucas pessoas, se preocupavam realmente em manter em construir a casa considerando os pontos cardeais. Isso é extremamente importante, gente. Muito importante, sabe? Principalmente por causa do sol. E não é só o sol, é também por causa da chuva. A chuva, se vocês olharem na região de vocês, baseado em que região, que vocês estão em relação ao oceano, vocês vão ver que ela quase toda a chuva com vento vai vir de um lado só. Às vezes ela vem de outro lado. Então eu digo para vocês, para nós a chuva com vento, ela vem sempre entre o norte e o leste, mais para o norte, sabe. Assim, seria no nordeste, mas é mais para o norte. Não é exatamente no norte, mas é mais para o norte. Então quase toda a chuva com vento vem dali. Excepcionalmente, às vezes ela vem do sul. E quando vem do sul, nunca é fraco. É terrível, sabe? Nunca é fraco. Desde que nós estamos aqui há quase 5 anos, né? Então, eu posso dizer para vocês que a gente teve aqui umas 4 chuvas, vamos dizer uma média de um por ano, que veio do sul e castigou a casa. Castigou tanto que nós não tínhamos varanda no sul, lá do sul, porque é um lado que pouco sol recebe, né? A gente teve que colocar a varandinha ali. Que nossa casa é de madeira, a casa é, é miscigenada, né? Vamos dizer, a nossa casa é assim, sala e quartos são madeira, e banheiros, a área de serviço e cozinha é alvenaria. Então, a madeira da casa, da sala, do lado sul, ela foi muito castigada quando vinha essas chuvas muito fortes, né? E no campo, a casa sofre bem mais que na cidade, gente. Nem se compara, nem se compara, viu? Você está num lugar aberto, o vento ele circula com mais facilidade ali, então ele sofre mais. Ok. Então a recomendação de sempre é o quê? Construir de frente para o leste ou para o norte, tá? Leste ou norte. Então vamos continuar aqui agora, vou pegar, seguindo as anotações que a gente fez aqui. Então imagina a situação, você comprou um terreno e agora você pretende construir nele. Por onde você deve começar? A primeira coisa a se fazer ali, depois que você já tomou as providências que a gente conversou ontem, tá? A gente ontem tratou de uns detalhes, né? Então a primeira coisa que deve ser feito ali, um minutinho só, tô com um encosto aqui que está me incomodando. É, então,
Tocar essa almofada aqui. Ok, agora sim. A primeira coisa que você deve ver ali é fazer a planta do seu sítio. Como que é a planta do sítio? Vamos começar por isso. Pessoal, eu desativei os microfones, alguém me ensinou aqui a fazer isso, e também o chat. Tá? Ontem, eu lamento, mas algumas pessoas escreveram alguma coisa para mim, eu saí, e depois lembrei que eu não tinha olhado. Podia ter alguma pergunta lá, e eu acabei não olhando. Eu voltei de novo, daí descobri que quando você volta no chat, você não consegue ler mais as mensagens que estão lá. Então nós vamos procurar ser mais objetivos hoje, de modo a ter um espacinho no final para perguntas e respostas. Não se ficar acabando se alongando um pouquinho aqui, de qualquer forma, estamos programando uma última reunião, depois da última lá, né? Que vai ser exclusivamente para perguntas e respostas. Então vamos continuar aqui. Como funciona a planta de uma propriedade rural? Você já sabe como vai ser essa propriedade, sabe as medidas dela, sabe as áreas baixas, as áreas altas, né? O relevo, sabe tudo. Então, a primeira coisa que você olha ali na casa, você vai olhar onde você vai pôr a casa. Tá? Então, recomendo que você não caia na tentação de colocar a casa num lugar mais baixo, em virtude do sol. Eu vou ser protegido da chuva. Vai um pouco, então você vai sofrer menos impacto da chuva ali. Mas se o seu terreno tiver algum desnível, o ideal é que você coloque num lugar mais alto. Só não coloque lá no ponto mais alto, se de fato for uma área imprópria, né? Um desnível muito elevado ali, não é adequado para chegar de carro, então você desce um pouco, mas não faça na parte mais baixa, faça na parte mais alta. Já lembram que a gente conversou por quê? E por quê, né? Então, tem vários motivos para você fazer na parte mais alta. Um que todo mundo gosta, principalmente as mulheres, é a questão dos mosquitos. Os mosquitos vampiros, você tá os que eu mais odeio, embora aqui quase não tem, graças a Deus, mas é o pernilongo, o borrachudo, a porvinha e a mutuca. Existe um quinto também, que chamo de barigui. É um verdinho que pica também. E pica dolorido, igual o borrachudo. Alguns não conhecem. Mas também existe ele. Tá? E dependendo da região que você se instalar, você vai ver que um ou outro vai aparecer com mais frequência ali. Quanto mais alto você tiver, menos pernilongo vai ter. E outra coisa importante, quanto mais distante da água da sua propriedade, menos pernilongo você vai ter. Quanto mais perto da água, muito maior você vai ter. É muito importante isso aí, gente. Quem não gostaria de ter uma cachoeirinha do lado de casa? Uma queda d'água, alguma coisa ali, ou que a sua nascente estivesse ali do lado ali. Mas eles são um grande foco de pernilongos e borrachudos e porvinhas. Tá? Por quê? Porque eles se reproduzem ali na beira d'água. Então, para eles é muito fácil vir sair de lá, se reproduzir e vir picar vocês. Né? Mesmo que você coloque tela em toda a sua casa, você ainda terá problema. É só você sair e eles vão atacar você. Então, é uma coisa que para mim é inegociável. Essa questão aí, gente, faz muita diferença. Como eu disse para vocês, aqui na região, só nós sofremos pouquinho com esses bichos. Bem pouquinho. Não tem ninguém que não sofra alguma coisa, né? A gente sofre bem pouquinho. Nossos vizinhos sofrem muito. Tá? Então, todas as pessoas que estão se instalando aqui perto da gente, relativamente perto, 5, 10 quilômetros daqui, eu recomendo que façam lá em cima. Vamos continuando aqui. Então, falando da planta ainda. Você identificou o local bom para você fazer a casa. Agora, veja só. A casa, lembrando, você vai fazer ela de frente para o leste, preferencialmente para o leste. Por que para o leste? Porque é ali que nasce o sol. E então aquele sol matutino, ele vai iluminar você primeiro. Ele vai iluminar primeiro a sua casa, a sua frente, os seus quartos, a sua sala, e é para lá que vai ficar a maioria dos seus quartos. Se não puder ficar ali, manda ele para o norte, tá? Gente, não coloquem sala e quarto no sul. Lembre-se disso, tá? Uma das janelas da sala pode até ficar no sul, mas é importante que a outra janela fique também no norte. Perdão, fique no norte ou no leste, mas alguma delas tem que ficar nessa posição para receber o sol. Ok, então você imagina a situação, você escolheu o local e vou instalar minha casa de frente para o leste. Ok.
No entorno da sua casa, na sua planta, você estabelece ali uma metragem mínima de 5 metros, tá? O ideal é mais, vai depender do tamanho do terreno que você tem, tá? Mas se você puder, coloque uns 8, 10 metros de espaço, assim, no seu platô, espaço completamente livre em volta da sua casa. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui em casa nós temos 8 metros na frente. Temos 4 metros de uma lateral, 6 metros em outra e 4 na outra. Então é 4, 4, 6 e 8. É o que deu para fazer. Então, na sua planta, você já separa. Minha casa vai ser em tantos metros, tantos por tanto. Então, lembre-se de não fazer o seu platô apenas um pouquinho maior que aquilo. O ideal ainda é que você, se possível, faça um espaço que você possa entrar com o seu carro no fundo da sua casa ali. Ou na lateral, para você descarregar compras dia de chuva, essas coisas. Tá? Então, é muito importante deixar esse espaço. Ok, deixou espaço. Agora, o que mais tem a propriedade rural? Você tem nela também, depois da moradia, a coisa mais importante que tem ali é sua área de plantio. Não é? E na área de plantio, a gente divide ela em horta, pomar, jardim, roça permanente e roça sazonal. Nesse espaço de roça sazonal, você deve lembrar também das plantas rasteiras. Tá? Então, vamos dar um exemplo de roça permanente, de pomar permanente, que o pomar é classificado como permanente. São poucas as plantas que são sazonais. Por exemplo, a melancia é um negócio sazonal. Depois que ela produz, você arranca ela. Aí depois você planta de novo e ela vai dar de novo. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Você tem ali o local da sua roça permanente, que é o pomar. Então a gente vai precisar também de um local permanente para a área dos demais alimentos. Né? O que seria uma roça permanente? Vamos dar um exemplo aqui. O mais comum que a gente tem, vou dar pelo exemplo que a gente tem aqui. A mandioca, a, a cana, canavial, para quem gosta de fazer melado, açúcar. A gente tem um canavialzinho aqui. Batata doce, bananal. Bananal, banana é fruta, mas não se enquadra como pomar, tá? Não se enquadra. Porque você planta um grande volume. Então, quando você for planejar o seu sítio, você escolhe uma área onde você vai colocar essas coisas, e geralmente elas estarão nas extremidades do seu terreno. Por quê? Porque você quase não vai circular ali direto. Você vai lá só para dar manutenção. Você não é para ficar arrancando. No caso da mandioca, você vai arrancar um pé e já planta outro. Ali mesmo, vai ficar por ali, né? Então é diferente da área sazonal, que é o caso do plantio de arroz, feijão, soja, trigo, que nessa área aí você vai plantar, passa 4 ou 5 meses, entre 3 a 5 meses em média, você tem que arrancar tudo, deixa a terra descansar um pouquinho, planta de novo outra coisa. Então esse é o sazonal, ele fica fazendo um ciclo ali. E nessa área ali você vai ter muito movimento ali, né? Vai ser uma área que você vai precisar adubar com mais frequência e tal. Então essa área aí, ela tem que ficar mais na área central do seu terreno, não nas extremidades. Certo? Então, lembrando que se o seu terreno ele tem, assim, é um pouco limitado a questão do sol nele, se não é totalmente pleno. Às vezes a gente encontra assim, não é todo lugar que você vai encontrar que é pleno. Pleno é o quê? É um terreno que você recebe 12 horas de sol por dia. Se não for pleno, não tem problema, gente, sabe? A gente falou já sobre o horário, né? O ideal é pelo menos 8 horas de sol por dia. Tá? Mas se não puder ser mais que isso, tudo bem. Encontrar uma terra boa, fica ali. Mas, lembre-se de que quando você for instalar a sua roça permanente, a sua área de plantio permanente, vamos considerar aqui a bananal e canavial, eles crescem, né? Então, eles não podem ficar muito próximo ou tomando o sol da sua roça sazonal. Senão, com o tempo eles vão crescer bastante e você vai ver que haverá uma sombra ali.
Então, lógico, essa sombra aí, ela vai ficar só, principalmente no horário que o sol fazer o trajeto para o norte. Mas, nos demais horários, ele vai iluminar o local. A diferença é que alguns itens que a gente planta exigem muito sol, é o caso da mandioca. Então ciente disso, você não vai plantar o bananal em frente à mandioca ali, porque o bananal é mais alto, a mandioca está aqui. Quer plantar no mesmo lado, um perto do outro, mas você só se afasta aqui na mesma direção. Se afasta o suficiente, porque a sombra que o bananal vai fazer, ele não vai pegar. Quanto mais você afastar, ele não vai pegar tudo, ele vai dar vai ficar só aqui perto dele, sabe? E aqui vai deixar livre para o seu mandiocal. Para vocês terem uma ideia, por conta da característica do acesso do nosso terreno, nós plantamos o canavial na área norte, que não é aconselhável. Tá? Por quê? Porque ele precisa de sol. Só que ele, quando cresce, ele toma o sol da planta que está do lado dele ali. Ele atrapalha o sol ali. Mas se você plantar o canavial lá e afastar o suficiente a sua roça de mandioca, ou se não até as outras que são sazonais, não vai ter problema nenhum. Tá? Não vai ter problema nenhum. Então é só estudar bem isso aí. Eu digo isso porque é importante isso aí? Porque eu já visitei aqui na região mesmo propriedades em que a pessoa, sem saber, ela acabou plantando um monte de banana lá, principalmente a banana prata, que ela cresce bastante, né, o pé da banana prata, e do lado ela fez uma rocinha de outras coisas do lado ali. Então, ele pode dar, gente, vai dar, mas ele não vai dar com a mesma fartura que daria se recebesse o sol direto ali. É isso. Ok, vamos avançar então. Então, na planta que você vai fazer da propriedade, você considera o local da casa e a horta, onde é que fica? A horta, pode perguntar para quem tem esposa aqui, pergunta para a esposa. Ou eu mesmo pergunto aqui para as mulheres que estão aqui. O ideal da horta é o quê? É que ela fique o mais próximo possível da sua cozinha. Então, a horta é sempre ideal de você ter ela atrás da cozinha. Não lá no meio da roça, no meio lá, tem um lá. Quer plantar alguma coisa? Lá plante. Eu planto algumas abóboras no meio lá do pomar, no meio da roça sazonal e tal. Mas a horta mesmo, que tem as hortaliças, tem tempero e tal, ela fica atrás de casa. Então, saiu atrás de casa, você vai ter aquele espaço que vai dar ali uns, vamos dizer, 4, 5 metros, que é um espaço para você circular ali. E aí, ali atrás, você coloca a sua horta. Ah, mas ela vai ficar no oeste. Vai. Só que ela vai ficar de um jeito, ela está ficando longe o suficiente para que quando o sol fazer a volta pelo leste, ele vai ficar pegando essa horta o tempo todo. O tempo todo vai ficar pegando essa horta. Tá? Então, por isso é importante também, não coloque também a horta muito próximo da sua porta do fundo. Dê um espacinho, para que quando o sol fazer a volta lá, ele consiga pegar ela sempre. Tá? Então é muito importante isso aí, e prático. Muito prático. Falando da horta, eu lembro que alguém pediu para falar sobre isso também. Lembrar. A área de farmácia natural, o ideal é que ela fique do lado da horta também. Então, no seu projeto, você já coloca ela do ladinho ali. Tá? E algumas pessoas até misturam tudo, porque elas convivem bem. Só que em alguns casos a farmácia natural ocupa muito espaço no canteiro. Faz um negócio grande, sabe? Por isso é bom deixar um pouquinho do lado ali, não muito perto do seu alface, da sua rúcula e tal. Tá? Porque a área de farmácia natural você quase não vai mexer. Salvo algumas exceções, esta área, essas plantas, elas são, vamos considerar, elas são uma planta um pouco permanente. Então, ciente disso aí, o ideal é o quê? É que no projeto da sua horta, você coloque primeiro, mais perto, mais em direção ao norte, você deixa a área do seu plantio de hortaliças, e mais em direção ao sul, ou seja, um pouco atrás delas, você coloca a sua área de, de farmácia natural. Espero que tenha conseguido me expressar bem com respeito. Isso é muito importante, gente, tá? Me desculpe que eu não tenho, assim, boa dicção. Eu prefiro escrever, sabe? Eu prefiro escrever. Mas, quando é preciso, a gente fala. Então, lembre-se disso. Ao planejar a sua horta,
você vai deixar em primeiro plano você põe a área de hortaliças, e em segundo plano você põe a farmácia natural. Próximo ali, o ideal é que você faça também a sua área de compostagem ali perto também. Tá? Isso tudo para otimizar tudo. Tá? O ideal é fazer ali perto. Mas se não tiver espaço, você arrume um outro local. E a área de compostagem não precisa de sol, não precisa de muito, mas precisa de sol. Tá? E então você pode colocar. Nós acabamos deixando a nossa área longe da nossa área da nossa horta, nossa área de compostagem. Tem dado certo. Então vamos avançando então. Então, resumindo essa primeira parte aqui, na área na questão do, do desenho do seu sítio, é preciso considerar então, em primeiro lugar, a casa onde vai ficar, vira a sua casa de frente para o leste ou para o norte. Nos fundos da sua casa, com alguma distância da porta dos fundos, vai ter essa área, a área da horta. E à sua esquerda, é importante você ter algumas árvores ali, não em frente à horta. Lembrando, tá? Olha, imagina você a sua casa está de frente aqui. À sua esquerda, onde dá para o norte, lá uns 5 metros da sua casa, então você coloque alguma árvore que dê sombra ali no verão para não castigar a sua casa e não ficar quente demais ali para você. Então é bom ter isso aí, mas coloque a árvore pelo menos uns 5 metros longe da casa. 5 metros longe. Em frente à horta? Não, em frente à horta você põe árvores que não crescem muito, para não fazer a sombra para a horta lá. Tá? A horta tem que ter o sol pleno ali, tá? E do lado direito? Aqui no nosso caso, no lado direito, a gente colocou só umas árvorezinhas ornamentais e, e um pezinho de maracujá na cerca, só isso. Tá? Que a gente fez. Não colocamos nada não. Porque não bate muito sol ali. E na frente da nossa casa, a gente lá para baixo agora começa a área das frutas e da roça e tal. Então, o que a gente fez? Considerando que o sol nasce no leste, então em toda a frente da nossa casa, lá embaixo, nós tivemos a nossa área de plantio sazonal. É lá que a gente planta o arroz, o feijão, soja, é lá. Tudo que está ali, tá? E mais próximo da casa, na mesma direção, nós fizemos o pomar. Por que eu não inverti? Porque o sol, se eu colocasse o pomar antes da área, o sol, depois que o meu pomar crescer e ficar com as árvores frondosas, o sol matutino ele vai atrapalhar a minha área de plantio sazonal. Tá? Então, isso aqui, gente, vamos considerar isso aí. Isso é um terreno de até 10 mil metros ou até 21 metros. Nosso terreno aqui tem 21 metros, tá? Então, lembrando, o objetivo disso aí é sempre o quê? Que você pense no futuro. Essas árvores que você colocou frutíferas, algumas vão virar frondosas lá. E no futuro ela poderá fazer sombra para as outras áreas de plantio. Tá? Então, na sequência, a gente, do planejamento, é só lembrar, é só saber o caminho do sol e lembrar de dar preferência para as plantas mais baixas, mais próximas do sol. E na sequência. Tá? Então, vou dar um exemplo de planta bem baixa aqui. Tem uma época que a gente planta melancia, abóbora. Agora tem mesmo, tá cheio de abóbora aqui. E dando melancia também. Nessa época aí, o que eles são? Eles são rasteiras. E são plantas sazonais. Então a gente planta num local que vão pegar sol sempre. E atrás delas, aí a gente já consegue colocar um pé do soja, que dá ali 1 metro de altura, mais ou menos. E atrás do soja, você já coloca a roça de milho, que pode chegar a 2 metros de altura. E atrás do milho, você coloca lá aquelas árvores que você sabe que no futuro vão crescer e vão ficar. Então você faz uma escadinha. Então a escadinha é ascendente, né? Nunca descendente. Tá? Então essas informações são, quanto menor o terreno, mais importantes são. Porque você vai ter certeza que não vai ser prejudicado em aproveitar o máximo da sua propriedade. Né?
principalmente para quem tem, tem assim 4, 5 mil metros de terra apenas para plantar. Aí, então você vai aproveitar bem a área, tá? Vamos avançando então. Ok. E agora vamos falar sobre a infraestrutura. Então, sobre a questão da planta, vocês já acho que deu para ter uma ideia boa, né? Resumindo, o que é importante é lembrar sempre do que o sol mais nutritivo é o sol matutino, onde o sol fica a maior parte do tempo dele no céu é, é no norte, e, e, e por conta disso, no planejamento do seu plantio, ela tem que ser, as plantas têm que ser colocadas de acordo com a altura delas. Quanto mais baixo, mais próximo do sol, para que essas plantas mais próximas não atrapalhem as demais, tá? Muito importante isso aí. Ok, então vamos lá. E na infraestrutura? Ok, já sei onde vai ficar a casa e qual que é a infraestrutura básica e essencial que a gente tem. Já falamos um pouco sobre isso também, né? É a água, a energia, o esgoto e o acesso. O acesso. Quando você, se você for construir na extremidade do seu terreno, ou seja, mais no fundo dele, então você vai ter que ter uma estrada que leve até a sua casa, né? Ou é uma estrada que, se ela chegar na sua casa, você não pode chegar na sua casa descendo. Olha a sua casa aqui. A estrada não pode chegar assim na sua casa, no seu platô. Ou ele vai levar a chuva na enxurrada na época da chuva, tá? Vai levar lama lá e tal. Pronto. Considerou isso daqui? Tudo bem. Então eu me organizei para que a estrada chegasse de modo reto ou subindo no meu platô. Tá ótimo. Feito isso, considere o seguinte, que vamos falar da água primeiro. Você tem um local de captar água, seja de poço ou nascente, tá. Nem precisa considerar que na área rural, se você não fizer algo para mudar isso, a sua torneira e o seu chuveiro vão soltar pouquinha água. Vão soltar bem fraquinho. Então, não é um caso de a gente colocar, nunca é o caso, na área rural, de você colocar a sua caixa d'água em cima da laje. Ou apenas em cima da. Ou fazer um suportezinho do lado de casa assim, que dá só um pouquinho acima do telhado. Não, você precisa de pressão. E a pressão, a gente não vai considerar. Eu posso colocar um pressurizador ali. Mas ele exige energia, não é? Então já faça o negócio de modo que não precise de energia. A melhor coisa é você fazer um negócio mais alto. Por isso a gente recomenda que você coloque a sua caixa d'água bem acima da casa. Bem aqui cima. Se não quiser colocar algo muito alto assim, você faz o seguinte, você afasta ela um pouco, afasta mais, a caixa está aqui. Então, o suporte da sua caixa d'água você vai afastando mais. E aí você sobe ela um pouco aqui. Então, esse desnível aqui, essa distância, esse desnível vai dar pressão. Aqui em casa, todas as nossas torneiras e chuveiros têm muita pressão. Tá? E eu falo para vocês que a maioria das propriedades, não digo todas, mas a maioria das propriedades rurais que eu fui, e já me hospedei lá, é uma lástima tomar banho, tomar banho, viu? Porque cai muita pouca água no chuveiro. Sai no chuveiro, pouquinha água, fraquinho, sabe? Aí a pessoa até fala, só sai pouca água no chuveiro, mas não é que tem pouca água, é porque não tem pressão mesmo. Aí eu sei por que é, porque a caixa dele tá baixinha ali, não dá pressão. Então, você faz uma estruturinha ali. Para quem tá tudo contado, você faz a estrutura comum, que é uma estrutura onde você sobe as colunas em X e sobe lá em cima você põe a caixa d'água. Só que aí dificulta porque quando você precisa limpar a caixa, a gente precisa às vezes limpar a caixa d'água rural não é que entra coisa, sujeira lá, não. A única coisa que acumula lá sempre vai acumular argila. A argila não faz mal nenhum, gente, sabe? Não faz mal nenhum. Tanto que você pode deixar o máximo que você puder lá, na caixa d'água. Um dia você vai olhar lá e vai falar, puxa, mas como tá escuro de argila aqui? Não tem problema. É do mesmo jeito que está nas profundezas da terra. Não tem problema nenhum. Mas, quando ela chegar perto da saída da água da caixa, você tem que ir lá antes. Quando você percebeu que ela subiu demais e chegou na saída, esgota a caixa e vai limpar lá. Senão ela vai começar a empurrar muita sujeira para a sua torneira.
Aí poderá entupir, causar algum entupimento e tal. Então, mas vamos dizer para vocês dá para ficar assim tranquilamente uns 2 ou 3 anos sem precisar fazer essa limpeza aí, tá? É só você vedar bem a caixa, só vedar bem a caixa, não vai entrar nada lá, só vai vir argila que vai vir junto com a água. Pronto, fez a caixa d'água lá no lugar alto, tá tranquilo. Então, um ponto assim sensível da infraestrutura é esse daí. Ao fazer preparar a base da sua caixa d'água, lembre-se da pressão na água. Não basta você, já sei que eu já consigo mandar água para minha casa. Não basta, tem que vir com pressão. Pronto. A energia. Quando você for puxar energia para o seu terreno, se possível for, você não precisou fazer uma estradinha de acesso até a seu platô? Converse com o pessoal da empresa e peça para eles puxarem, de preferência, o cabo de alta tensão bem rente à sua estrada de acesso. Para quê? Para não atrapalhar seu pomar. Porque existe uma regra, né? Que você não pode construir embaixo ali. Você não pode colocar nada acima de 2 metros embaixo da área de alta tensão. Por conta disso, fala para ele, suba para mim a rede bem rente à minha estrada. Aí, sabe, você não vai ter problema com esse negócio aí. Um dos meus vizinhos, por exemplo, a rede dele passa no mesmo terreno. Ele não pode fazer nada lá. Vive limpo ali. E tem medo de deixar crescer alguma coisa lá e perder o controle um dia, né? E aí um dia ele ser obrigado a cortar. Ou de repente até levar uma multa porque deixou lá. Pronto. Sim, a fossa agora. Gente, a fossa, ela é um negócio bem, bem sério, né, na questão aqui. Na infraestrutura da casa, a única coisa que deve ir para sua fossa, na casa rural, a única coisa que vai é a água do vaso. Não, por mais tentador que seja, não caia na tentação de mandar tudo para lá. Água de pia, de tanque, de chuveiro, não. Manda só do vaso. Tá? E na sua fossa séptica, para que para diminuir muito a possibilidade de você um dia ter que interferir ali. Aí você vai só tratando ela e não precisa interferir lá. Ok? Então, e as outras águas? As demais águas, você vai ter uma caixa de gordura saindo do fundo de casa. Essa caixa de gordura geralmente é próxima à pia na direção da pia da casa, da cozinha ou do tanque. Tá? E ali, da caixa de gordura, você já projeta a saída dos canos para sair numa área que você plantou bananas, fez um pomar. Tá? No nosso caso aqui, a gente tem um pequeno bananal que fica próximo de casa. E dos pés de banana que a gente tem, os que mais produzem são esses aí. Por quê? Porque toda a água de chuveiro, da pia, do tanque, da máquina de lavar, tudo vai para lá. Tudo vai para lá. E ela vai ter o sumidouro lá, ela se perde ali. Então, ok. Então, desse ponto aí, só queria firmar também na questão do planejamento da planta, para vocês não esquecerem que naquela área do platô da casa, ela vai ter alguns metros a mais, né, além do que cabe à casa. Então, ali deve ficar a sua cerca de segurança. O seu sítio, a sua propriedade é toda cercada. E geralmente a cerca é padrão, é uma cerca de 4 fiadas por 2 metros, um murão a cada 2 metros, 4 fiadas. Mas, além disso, é muito importante para a sua segurança que você tenha uma cerca de proteção em volta da sua casa. A gente chama de cerca de segurança ali. Essa cerca, sim, o ideal é que você coloque no mínimo 6 fiadas de arame ali. Tá? O ideal, na verdade, é colocar um alambrado, colocar uma tela, tal, né? Mas se não for possível, que isso acaba encarecendo, aqui, por exemplo, nós colocamos. Eu tinha uma sobra de arame e acabamos fazendo 8 fiadas de arame na nossa cerca de segurança em volta da casa. Quando a gente chegou aqui, gente, uma experiência rapidinha aqui. Vindo de São Paulo, onde as pessoas são frias, né? E ninguém visita ninguém, assim, a não ser que seja muito amigo. Eu achei muito estranho que
os vizinhos que a gente iam conhecendo aqui, que moram tudo 500 metros, 800, 1 quilômetro da gente, quando eles iam para casa, eles iam pulando cerca. Eles começavam pulando a cerca pulando o portão, depois entrava e pulava a cerca geral da propriedade ali, e vinha direto atravessando pelo pomar, pela roça, e chegava na nossa área de segurança, e eles não conseguiam passar. Sabe por quê? Porque eu deixei o espacinho pequenininho assim, entre uma fiada e outra. E às vezes teve uma vizinha que uma vez ela pulou o portão. Nós temos um portão temos 2 portões de acesso à nossa área de segurança, um na frente e o outro nos fundos. Portãozinho de madeira. Ela foi lá e pegou, sabe? Então, eu achei muito estranho isso aí no começo. Hoje eu entendo que é coisa deles aí, eles cresceram fazendo isso aí. Mas e se for um estranho? Não é? E se você for um estranho? Um dia eu teve um susto aqui. A gente estava morando há 1 ano e pouco aqui. Eu cheguei e tinha 2 rapazes desconhecidos no fundo de casa, em frente ao meu galpão. Pularam a cerca e correram para lá. E aí eu me assustei, fiquei um pouco assustado, né? Falei para o pessoal ficar aqui na casa. E olhei de longe eles lá e eles não tinham me visto ainda. Eu fui chegando perto, eu olhei assim, não parece bandido não. Não preciso pegar nada para me defender. Então aí eu falei, eu vou assim mesmo. Aí fui lá falar para eles, ô rapaziada, o que foi? Ele falou assim, a gente tá se escondendo do sol aqui. A gente estava trabalhando na roça de batata nossa lá do outro lado, e a gente precisava de uma sombra, não tinha sombra aqui. Daí a gente entrou aqui, pulou a cerca e veio embaixo do seu galpão. Aí eu falei, rapaziada, eu falei, o susto que vocês me deram, não faz um negócio desse, não. Eu não sou daqui, eu sou de um lugar que quando eu sei, as pessoas, se eu chego no quintal e pego algum estranho no quintal, eu saio metendo bala. Aí eles até se assustaram, assim. Não, a gente só está se escondendo aqui. Não, eu falei, fica tranquilo. É que eu levei um susto, eu sei, vocês são aí, eu sei que vocês estão mexendo, tem gente mexendo na roça aí. Falei, inclusive, se vocês quiserem água, tem água ali. Fique à vontade aí. Mas levamos um susto. Pensa no susto que a gente levou quando tinha gente estranha ali. Então, a cerca de segurança, ela é importante para isso. Tá? É importante, a gente não sabe. Você já escolheu, cuidou de tanto para escolher um local que é seguro e tal. Aí, de repente, você chega em casa e tem, às vezes, alguém lá que você não conhece. Às vezes é um outro vizinho que foi pedir um favor para você, que você não conhecia. Já aconteceu com a gente aqui. Chegou fulano e me chamando pelo nome. Ô, seu Adilson. Eu falei, quem é você? Já estava aqui, gente. Mas nesse caso, ele não conseguiu entrar, né? Porque eu fiz toda a estrutura ali, a gente fechou e deixa fechado ali as porteiras. E se ele quisesse entrar, ele teria que pular a porteira, que tem 1,70 m mais ou menos. Ele teria que pular a porteira. Aí ia ficar ruim para ele, né? Não pulou, ficou lá fora esperando. Mas se eu digo para vocês, quando a porteira está aberta, o vizinho nativo, ele vai entrar e não vai avisar você. Outro dia veio uma pessoa aqui trazer uma encomenda de um amigo nosso aqui, veio de moto. Um vizinho que mora a 4 quilômetros daqui. A gente chama de vizinho, 4, 5 quilômetros, é tudo vizinho nosso. Você sabe que os cachorros começaram a latir aqui? Lá, eles estavam no canil, os cachorros, eles começaram a latir. Eu falei, que estão latindo? E eu estava dentro de casa. De repente eu vejo uma moto entrar com tudo no portão, passar pela frente do portão e foi até o fundo de casa. Aí eu falei, quem que é esse louco? Quem entrou aqui, né? Aí é a pessoa que veio trazer sei lá, nem lembro o que era, que vieram trazer para minha esposa aqui. Que alguém pediu para trazer, uma pessoa da igreja, né, que está morando aí perto, pediu para trazer alguma coisa aqui, a pessoa veio e entrou ali. E ainda deu uma bronca no cara, não resisti. Eu falei, rapaz, como é que você chega entrando assim? Tá aberto o portão, né? Mas você tinha que chegar lá e ele falou, ué, mas ele não sabia o que falar, porque para ele é normal isso aí. É normal. Eu que vacilei deixar aberto. Pra ele é normal. E aí eu falei pra ele, você tem sorte que os cachorros estão presos. Você vai pegar você aí, cara. Não pega nada, só mentira. Os cachorros, e só pega quando quer. Geralmente eles pegam o estranho lá e eles chegam abanando o rabo. Mas o rapaz se assustou e ele nunca mais fez isso. Eu vou ver outras vezes aqui e fica no portão. Pra que fazer isso aí? Eu estabeleci uma área de segurança aqui para não entrar estranho. Mas o vacilo foi nosso, nós deixamos aberto o portão. Bom, vamos lá, gente. Olha como passa rápido a hora aí, né?
falamos sobre a importância de planejar a construção pelo caminho do sol. É, a- Lembrem-se de que a área das plantas mais baixas deve ficar na frente das mais altas. Sobre a questão das chuvas, né? Falei para vocês, é importante isso aí, vocês podem perguntar se vocês não tiverem como saber isso aí na região que vocês estão, porque muda de um estado para outro, muda, de uma região para outra, tá? Pode mudar a direção onde vem o grosso da chuva, onde vem os ventos mais fortes, sabe? Mas você pode até perguntar para o seu vizinho como que é isso aí. Porque esse lado onde ela vem, você vai proteger mais, precisa proteger com, é, assim, deixar uma proteção mais robusta. Essa proteção na casa geralmente é o quê? É uma varanda. Tá? A varanda na casa de rural, ela é uma necessidade. E se for casa de madeira, é mais que uma necessidade. Lembre-se, é muito importante isso aí, porque na casa de madeira, o sol castiga ela, e o excesso de chuva também. Então, para você não ter que ficar dando manutenção com frequência, passando verniz, que é caro e dá trabalho. Então, se possível, na área onde o sol mais bate, você põe uma varandinha ali, só para proteger, tá? E sobre a varanda, queria comentar outro detalhe com vocês. Quando você for programar a varanda da sua casa, existem dois tipos de varanda, né? Você tem a varanda que ela acompanha o telhado e aquela que vem debaixo do telhado. Você tem o telhado aqui e ela vem embaixo, sobreposto assim, né? Um sobreposto ao outro. Se possível, dê preferência para a varanda que acompanhe o caminho do telhado. Porque você vai, no fim das contas, você vai economizar ali uns 20 centímetros ou 30, que pode fazer a diferença, dependendo da posição que você está em relação ao sol, pode fazer a diferença para ver se o sol matutino ele vai entrar na sua casa. Aqui, o rapaz que a construtora que fez a nossa casa, ele queria de todo jeito, porque é o padrão dele, queria fazer isso aí. Não fica mais bonito, é assim que as pessoas fazem hoje. Veja, por aí é tudo assim. Não, mas eu não quero assim. Eu já olhei o sol aqui e vi como ele vai. Se você fizer essa varanda mais baixa, eu vou perder. Faça acompanhando. Aí ele falou, você tem razão. Tá bom, vou fazer acompanhando. Fez acompanhando o telhado da casa na varanda. Então o sol ele bate lá e já entra aqui e ilumina todos os nossos, tá vendo os livros aqui? A gente tem quase 2.000 livros aqui, em volta aqui. E aí ele vai, ilumina tudo isso aqui e toda a sala. E os quartos também, que são de frente. Nós temos os quartos que ficam, dois quartos que ficam na frente de frente pro leste, eles recebem sol direto ali, assim que nasce, e depois que o sol faz a volta, ele pega o outro, terceiro quarto, e ilumina ele. Então todos os quartos recebem sol. Projete a sua casa de modo que todos os quartos recebam sol. Isso aí está nos testemunhos, gente. Tá? Está nos testemunhos. Não projete a sua casa de modo que fique quarto no sul. Alguma coisa vai ficar no sul, mas que seja alguma coisa que não precisa, uma área que não precisa muito de sol, tá? No nosso caso, a gente colocou uma despensa ali, no lado da cozinha. Ok. Vamos avançar aqui. É, Quando você planejar o seu jardim, onde vai ficar o jardim? Dentro da sua área de segurança ali, onde tem a cerca de 6 fiadas ou mais, né? Você vai planejar o seu jardim ali. Então, nós temos aqui tudo que tem aqui, exceto duas palmeiras que já tinham no local, tudo isso aqui a gente plantou. E hoje, com 4 anos e pouco aqui, quase 5, nós temos árvores que tem a maior tem uns 6 metros, mais ou menos. Então, existem algumas árvores que crescem muito rápido, gente, sabe? Para quem fala, eu queria um local que tivesse árvore frutífera, ou árvore de sombra já, árvores ornamentais. Gente, eles crescem rápido. Crescem rápido, sim. Algumas, de fato, crescem bem mais lento que outras, mas você deixa para lá que elas lá. Programa para você, pesquise na internet, você vai ver que tem algumas árvores que crescem rápido. Se você quer uma sombra ali, meu sonho é ter um pé de fruta aqui. Então, escolhe uma fruta que cresce rápido. Aqui a gente colocou bem em frente aqui um pé de pêssego. Cresce muito rápido, gente. Tá cheio de flor agora lá. Também colocamos um pé de jabuticaba, é mais lento. Aí, para isso, a gente acabou tendo que comprar uma jabuticabeira maior já. Que ela já veio lá com 1,70 m mais ou menos.
porque ela tem um crescimento mais lento. Falamos já ontem, né? Vamos repetir aqui, sobre a programação dos fundos da casa. É lá que vai ficar o varal. A gente sabe por quê? Para que não fique na frente dos outros, né? As pessoas vêm nessa casa e vê o varal, a roupa cheia de roupa ali pendurado, não. Então você põe no fundo. Então, o fundo o quê? Imagina, lembra que a gente marcou que imagina a sua casa virada para o leste. Na sua esquerda você tem ali uns 5 metros, mais ou menos. 5 a 8 metros de largura no seu platô ali. Se você tem esse espaço, então lá à esquerda, aos fundos, é o local ideal para você colocar o seu varal. Ele vai ficar mais ou menos perto da horta ali. Por quê? Porque ali você já se programou para não colocar nenhuma árvore altaneira ali, que não vai fazer sombra para impedir que sua roupa seque ali. É um local ideal. Eu digo isso para quê? Para você. Qual o melhor local para você colocar o seu varal de roupa próximo da sua casa? Então fica à esquerda, no norte, né? No norte é os fundos da sua casa lá. É o melhor local. E se não for assim, aí você coloca em qualquer outro lugar, longe da casa, tal, mas você vai ter mais trabalho, né? Tá na roça lá e vai chover. Aí você tem que ir correr lá longe buscar. Não, você tá aqui. Tá do lado da sua casa já. É facinho você correr lá, estender e facinho você correr lá e recolher. Então é praticidade mesmo, tá? Falamos sobre a caixa d'água. Só não falei qual é a distância ideal. Você sabe, o ideal é que a distância, a caixa d'água fique pelo menos 2 metros acima da linha do seu pé direito. Não do telhado. Pô, se ficar acima do telhado, é melhor ainda, tá? Mas o pé direito é o quê? É a área da laje. Importante, gente. Casa de campo não precisa de laje, tá? Não precisa. É luxo isso aí. Não precisa. Você vai gastar. A não ser que você queira fazer 2 pisos. Não precisa, não. Mas então, imagina o pé direito ali. O pé direito normal tem 2,80 m, 2,70 m, dá 3. Então, ali acima, você coloca, a partir dali, você coloca a base da caixa d'água. Então, é o suficiente para dar pressão. Se você colocar bem no nível do pé direito, você vai ter pouca pressão. Por quê? Qual a distância que vai dar? Gente, é muito comum isso aí. As pessoas planejam a casa e já colocam, não, eu tenho espaço aqui no meu telhadinho, no meu forro, ou na minha laje, eu vou deixar a caixa ali. Não, não faz isso não, você vai ter pouca pressão. Tá? Coloca um pouquinho mais alto lá. E se possível, um pouco mais distante também. Ok? A área de captação da água, ali, ela geralmente vai ser na parte mais baixa, salvo alguma exceção. E lembre-se de ter a distância segura da fossa, mesmo se a fossa sendo séptica. Tá? Vamos aqui avançando. Para quem vai morar na região fria, lembre-se de que os materiais mais térmicos é a madeira e o tijolo baiano e o tijolo caipira. O tijolo, como é aquele tijolo lá, ecológico que chamam, ele é bonito e prático, mas não é muito térmico, tá? Pela própria material que é feito ele. E não é feito só de barro, não. Então ele não é muito térmico. E qual é o material que é menos térmico ainda? É o bloco de cimento. O bloco rende mais. Tá? Ele rende mais que os outros, mas ele não é muito nada térmico. Mas se a região que você for, ela não é uma região que faz frio no inverno, então desconsidere isso aí. Se você deseja utilizar o sótão como para guardar alguma coisa lá em cima, então aí você prefira o forro de madeira. O forro de PVC é mais barato. Se você não quiser colocar nada lá, use o de PVC, tá? A gente põe alguma coisinha lá, a gente acabou fazendo de madeira. É um pouquinho mais caro, mas vale a pena, viu? Mas o de PVC, na questão estética, gente, é quase a mesma coisa. Hoje tem forro de PVC na cor da madeira. Ok. Voltar a falar aqui sobre a área do projeto da casa. Não esqueçam de projetar na sua casa, já colocar no projeto o fogão a lenha. Não esqueçam. Tá? Não esqueçam mesmo, gente. Não deixe para fazer uma adaptação depois. Fica um negócio ruim. Projete já.
E qual é o melhor local do fogão a lenha? Ele é próximo do fogão da sua cozinha. É o melhor local. Então você tem a sua cozinha ali, se você fez um fogãozinho bem arrumadinho, você pode colocar do lado do seu fogão a gás, lá dentro mesmo. Senão você deixa na parte de fora com a cobertura, mas projete ali. E mais uma dica para quem vai fazer mora em lugar que faz frio, principalmente aqui na região do sul de Minas, sul do país e tal. Não deixe de projetar a instalação de uma serpentina no seu fogão a lenha. A serpentina, ela vai te dar uma segurança assim da água quente. Tá? Nós não temos assim, nós temos a possibilidade, temos estrutura para ter chuveiro elétrico aqui, mas a gente não usa. Não tem nada ligado aqui. A gente usa só a água do aquecedor solar no teto. E quando chove, a gente acende o fogão a lenha, esquenta a serpentina e ela manda água quente para toda a casa. Torneira, tudo, exceto o tanque que eu não fiz questão. Mas a torneira do banheiro, tudo, tá. Mas aí já eu ouvi casos de pessoas que falaram, eu quero instalar serpentina, mas quando projetou a casa, não projetou com o cano extra. Então o cano, você precisa já no projeto, já instalar o cano quente, o cano térmico. Se você não instalar, você tem que quebrar tudo depois. Pensa no prejuízo, gente. Quebrar todo o seu banheiro que está lá com cerâmica, o azulejo, a sua cozinha também. Então, se um dia você pretende colocar serpentina na sua casa, já anota ali. Mesmo que eu não vou colocar agora, mas deixa preparado já. Deixa os dois canos com os dois misturadores, deixa tudo preparado, tá? Tudo preparado. E eu recomendo muito que se coloque a serpentina. Vai morar na região de serra, coloca a serpentina, gente. Faz muita diferença. Aguinha quente sem gasto nenhum. Ok, vamos avançar aqui. Assim, no projeto da casa, uma coisa comum de se esquecer são as torneiras externas. O ideal é que você tenha uma torneira em cada canto da casa, ou seja, 4. O ideal é isso, né? Se não puder, gente, coloque pelo menos 2. Pelo menos uma na frente e uma atrás. Faz muita diferença isso aí, gente. Faz muita diferença, porque a gente suja muita coisa no campo. Precisa limpar muita coisa, porque tudo é exposto a barro o tempo todo, a sujeira, sabe? E você ter a torneira de fora, para você limpar as coisas e também para você regar o seu jardim, faz muita diferença. Então, lembra de colocar isso no projeto. É, falamos sobre a área de segurança e... Ok. Eu vou entrar um pouquinho no assunto da autossuficiência aí, da autossuficiência do campo e autossustentabilidade, que vai ser assunto para outra vez, tá? Vou entrar um pouquinho só. Falando sobre quando você cavar o seu poço ou você for estruturar a sua água, tem uma nascente lá e você coloca uma caixa d'água, lá você vai pôr uma caixa grande, o ideal é que seja uma caixa de uns... O ideal é uns 5 minutos, gente, tá? Se for nascente, como é que eu vou fazer? Mas não é por gravidade. Lá você vai instalar uma caixa de uns 5 minutos lá embaixo, um pouquinho abaixo da nascente, e lá dentro você instala a bomba. Então, e se for poço, normal. Aí é outra coisa. Mas o que eu queria recomendar para vocês de novo a questão de quanto maior a bitola do poço, melhor para você ter a opção de bomba solar ali. Se for um único poço, não tem como ter. Você tem que priorizar a bomba elétrica, né? Então, se você puder, tenha o poço caipira, onde você vai instalar a sua bomba. Você vai ter espaço para colocar solar e elétrica lá. Em quase todo ano você vai utilizar a solar, não vai gastar nada. Então eu lembro que aqui, que o item que mais gasta energia numa propriedade rural é a bomba d'água. Tá? Consome muita energia. E aí isso encarece a conta. Os meses que nós estamos na época de usar agora.
Nessa época a gente gasta nossa energia, a conta de energia sobe bem. E quando começa a acabar as chuvas, eu dou graças a Deus, viu? Porque a gente já começa a usar só a bomba solar. Puxa, é caro. É, você vai encarecer um pouco, mas é um pouco caro, só que em pouco tempo você recupera o investimento da bomba solar. Em pouco tempo você recupera. Vamos lá. Lembrando que a cerca divisória das propriedades, elas são responsabilidade conjunta com o seu vizinho confrontante. Tá? Se você, quando eu cheguei aqui, o terreno estava cercado, mas uma parte estava mal cercado, estava bem mal cercado mesmo. E aí eu queria fazer planos, vamos fazer planos para a gente melhorar essa estrutura aqui. Mas ia fazendo as coisas internas e ia deixando, até que chegou um momento que eu falei, não, tem que mudar isso aqui, porque eu e de vez em quando entrava o gado do vizinho e prejudicava o meu pomar. Aí um dia eu conversei com o vizinho e falou, ah, tá pensando nisso, vou mexer nisso daí. Ele falou, não, mas falou, fica tranquilo que eu vou fazer. Pode deixar, eu tenho material lá, eu faço, depois eu passo para você. Gente, acredita que acabei fazendo alguns favores para esse vizinho, várias coisinhas que ele pede pra gente, sabe? Principalmente para mexer com tecnologia, às vezes, para imprimir alguma coisa, arrumar uma coisa no celular, configurar uma coisa, outra, sabe? Para a gente é coisa simples, mas para eles é muito importante. Então esse vizinho não teve coragem de me cobrar. Então ele fez toda a cerca e até hoje não me cobrou. Eu tentei umas 3 ou 4 vezes pagá-lo. E ele não quis. Então é um jeito bom de você economizar. É você sempre ser bondoso, ser um vizinho bondoso com seus confrontantes, ser bem bondoso com eles, né? Prestativo, que quando precisar fazer alguma coisa assim, você provavelmente não vai precisar pagar. Gente, no planejamento também da casa, se você não tiver condição de varandar toda a casa, não tive. Nossa casa não é 100% varandada. Vou dizer que 75% da casa tem varanda. Tá? Não tive condição. Mas tem gente que não consegue pôr tudo, nem metade da casa. Coloque pelo menos uma área, pelo menos uma varanda, para que você consiga proteger ali a sua, as suas ferramentas e o seu plantio, a sua colheita, enquanto você não tem um seu galpãozinho, um barracãozinho. Tem que ter um barracãozinho. Nem que seja 4 pilastras de eucalipto tratado com uma telha simples ali, mas tem que ter alguma coisa, sabe? Para que você consiga proteger a sua colheita. Falamos sobre isso ontem. Quem estava ontem vai lembrar. É muito importante que você tenha um local para proteger a sua colheita. Enquanto você não tem o barracão, proteja na sua varanda mesmo. Ok. Bom, essas coisas aqui, a questão de telas é muito importante, mas isso eu acho que vocês vão. Ninguém vai esquecer disso aí, né? E não é difícil fazer. Você programa a sua casa rural sem opção de não ter telas. Tem que ter telas. Não é só por causa dos mosquitos vampiros, né? É por causa de aranhas também. Gente, aranha é um negócio extremamente comum em qualquer propriedade rural. Extremamente comum. A gente costuma deixar, quando mora em casa térreo, em locais da cidade, como está tudo cercado, você costuma deixar a porta aberta. Aqui não existe isso. A porta da sala e da cozinha, ou seja, os dois caminhos de acesso à sua casa, tem que estar sempre fechado, gente. Olha, é impressionante como elas são astutas. Elas entram muito fácil. Muito fácil. Tá? Elas saem muito fácil mesmo. E aqui vai uma dica também para vocês, para dificultar o caminho da aranha. Quando você fizer a sua casa, você não deixe de planejar uma calçada. Uma calçada de 1 metro em torno de toda a casa. 1 metro. Depois da calçada, você vai ter a sua área ali, que vai ser grama, ou areia, ou pedrisco e tal. Tá? Mas não deixa o mato comum. A própria grama já traz a aranha. Aí tem que deixar ela paradinha. A gente começou a deixar no início na terra mesmo. Tudo limpinho ali, uma terra bem batida e a calçada. Mas da primeira chuva eu desisti. A lama que a gente
tinha lá e acabava levando para dentro aqui, tinha que limpar bem o sapato e tudo, desisti. Aí começamos a plantar grama. E eu vejo para vocês, digo para vocês, essa calçada que tem entre a nossa varanda e a grama faz muita diferença. Faz muita diferença para você evitar o acesso de cobras e aranha, por quê? Porque aumenta o espaço que esses bichos, que são muito discretos, aumenta o espaço que ele vai ficar exposto para chegar na sua casa. Vai ficar exposto. Eu já vi casos, gente, de pessoas que não descuidam de nada. Não descuidam de nada. A pessoa, ela entrou em casa e tinha uma cobra dentro de casa. Uma cobra venenosa. Então é muito importante isso aí. Porta da propriedade rural nunca fica aberta. Por isso, para dar uma ventilação boa na casa tal e entrar claridade, a gente recomenda que se você puder, estar numa porta dessa balcão que é vidro, sabe? Essas que abrem do lado. Então ela entra a luminosidade ali, aumenta a luminosidade. Tá quase acabando aqui, gente. Falamos das telas mosquiteiras e tal. E vamos já quase encerrando aqui. Ratos. Fala rapidinho de ratos e camundongos, né? O rato que tem na propriedade rural, ele não é o mesmo da cidade. Ele é um negócio até bonitinho, um camundonguinho. Só que tem demais da conta. Então, mesmo que você não goste de gatos, tenha. No mínimo uns 3. Tenha gatos lá. Porque eles, com o tempo, eles tomam conta e impedem que entre qualquer coisa na sua casa. Vocês vão ver com a vizinhança de vocês. É muito comum que as pessoas dizem que tem um rato em casa. Aqui não tem rato, não. Nós temos 5 gatos, eram 6. Temos 5 gatos aqui. E os gatos protegem tudo, não deixam entrar nada aqui. Vamos dar. Ah, sim. Quando você fizer o platô da sua casa, queria lembrar de algo importante. Quando você faz o platô, uma parte você corta e a outra parte ela fica solta, onde a máquina empurra a terra. Nessa parte que fica solta a terra, que fica empurrada, a gente chama de a parte de baixo, é o melhor local que você vai ter para plantar batata doce. Longe o melhor local, porque a terra está fofa ali. E a batata doce ela vai crescer ali e vai ajudar a segurar a terra, para não haver erosões ali, sabe? E ainda vai te dar um alimento, tá? Melhor local. Ok. Bom, é isso aí, gente. Vai fazer muita diferença na vida de todos se vocês deixarem um espaço no platô onde você consiga circular com o carro em volta. A gente faz muita diferença. Hoje eu cheguei, que a minha mãe é idosa, tem 85 anos, e a gente chegou, estava chovendo aqui. Aí a gente chegou e deu a volta por trás da casa, lá no fundo, não por trás da área de segurança. Nós somos por trás na área do terreno mesmo. Demos a volta lá por trás, acessei o portão da área de segurança dos fundos e coloquei o carro nos fundos de casa, bem em frente à saída da, da varanda externa. Para a pessoa descer ali e já entrar na varanda. Por causa da chuva e estava escuro e tudo mais, sabe? Então faz muita diferença você deixar um espacinho ali. Se não der para fazer em todos os 360 graus em volta, deixe pelo menos nas áreas de acesso. Tem que ter espaço para você entrar com o carro ali. O carro, é muito importante que o seu carro consiga circular bem em frente à sua casa mesmo. Tá? Bem em frente ou atrás ali, muito importante. Para você carregar, descarregar coisas. Se não tiver como, gente, sabe, você tem que ir lá, ficar buscando as coisas lá longe. Volta, traz para cá e na chuva. E o tanto que você vai cansar mais, né? Então cuidem com isso aí. Muito importante esses detalhes aí. Bom, é só, gente. Já passamos do horário aqui. Eu queria. Estou encerrando com vocês agora aqui. Deu 9h18. Eu vou ver se eu consigo aqui desabilitar habilitar a opção de vocês falarem. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, acho que a gente vai ter um tempinho aqui. Tá? Um minutinho só. Vamos aqui. Motores de organizador.
momento que a gente já chega lá. Ok. Agora sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto que a gente falou, fiquem à vontade. A Adriana Tokunaga levantou a mão. Pode começar, Adriana. Adilson, eu fiquei só. Eu perdi aqui. Antes de você falar do platô, a circulação do carro, você falou alguma outra coisa. Você falou gatos e falou mais uma outra coisa. O que foi mesmo? Eu falei dos gatos, por fim, a E depois importância você de ter falou alguma gatos. coisa de plantação. Antes de falar do platô, Isso, você falou alguma coisa de plantação. sim, eu falei da plantação da batata doce. Ah, batata doce, Tá, isso mesmo. batata doce. Gente, a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre os itens essenciais para você ter no campo, para você não passar fome, sabe? Pra ninguém passar fome. Se você tiver esses itens essenciais, e um deles é a batata doce. E o melhor local para você colocar a batata doce é sempre na área mexida, a terra mexida. E a terra mexida inicial, ela é a terra do platô. Se não for essa aí, a gente vai ter que fabricar, né? Vai ter que mexer a terra no local e se dedicar. Lembrando que a área da batata doce é área permanente, não é sazonal. Ah, ela Tá? fica Ela mais vai ou menos ficar. quanto tempo? Quanto espaço da casa? O ideal. Como disse, sabe, se você for plantar na terra removida do platô, ela vai ficar na frente da casa. Só que aí ela vai ficar depois do seu jardim. E esse espaço vai dar mais ou menos 5 a 8 metros. Depois do seu jardim, lógico, quanto mais espaço você tiver entre a sua casa, é, é, mais espaço livre na frente da sua casa é melhor. Tá. Sabe? Quanto mais espaço, melhor. Eu consigo deixar 10 metros. Deixa, é melhor, gente. Quanto mais espaço livre, melhor. Tá? O seu jardim vai ser mais bonito, vai ter mais espaço para colocar árvores frutíferas. E toda a terra que foi movida ali para fazer o platô, que ficou escorrida lá na frente, é ali que você planta a batata. Entendi. Outra coisa, qual a distância da caixa d'água? A altura você falou 2 metros, a distância ideal é quanto, quanto mais ou menos? É, Da veja só, casa. é, dá para você aproveitar a própria estrutura da casa. Se você já fazer um anexo dela no cantinho, nos fundos, bem rente ao banheiro, ou preferencialmente ao banheiro, né, para que você tenha mais pressão no chuveiro, dá para você colocar. Mas se você colocar próximo da casa, quanto mais próximo, mais alto. Tá, Quanto aham, mais próximo da casa, mais alto vai ficar a caixa d'água. E se tá, você colocar mais longe, ó, aqui nós fizemos uma casinha da caixa d'água, ela fica, gente, fica uns 12 metros da casa. Não precisa disso aí, sabe? Porque eu fiz aquilo lá pelo seguinte, que eu projetei um quartinho, coloquei 4 colunas, né? E em cima uma laje e a caixa d'água ficou lá em cima. Aí a gente olhou e falou, puxa, eu vou fazer uma escada aqui, já vou fechar as paredes e fazer uma casinha de um quartinho aqui para guardar ferramenta, guardar alguns móveis lá, tal. Então a gente fez isso. Então no nosso caso, ela não está tão alta, porém ela tem uma distância grande da casa. Então ela desce assim, sabe? entendi. Uma distância grande, desce na diagonal assim para baixo. Mas se você quiser economizar, e de fato é bom fazer isso, dá para fazer também rente à casa. Mas aí vai ser mais alto, Entendi. tá? E Porque não por vai ter muita último, distância lateral, vai ser mais alto. ah, e por último que eu pedi aqui foi do material térmico. Você falou madeira, tijolo caipira. Tijolo caipira é aquele É o tijolinho pequenininho, sabe? tijolinho E o tijolo mesmo. baiano. Só que construir com tijolo caipira é bonito, mas é caro, porque ele não É, rende. é, E não rende. Então, o que a gente recomenda aqui no sul de Minas é que se construa, não quer fazer madeira, construa com tijolo baiano, que é mais barato, e ele rende mais, e ele é térmico. e é Quanto mais térmico. é térmico, tijolo baiano, tá? Todos Mas, os tipos de tijolo baiano. mas ele não é tão térmico como o tijolinho, né? Ou é Não, o tijolinho é equivalente? um pouco mais.
Um pouco mais. O tijolinho é um pouco mais. Gente, eu vi que tem gente escrevendo ali, o ideal é que vocês falem, tá? Porque senão eu vou ter que entrar aqui para ler a mensagem de vocês, né? Se possível, eu peço que vocês chamem no microfone para falar. Tá bom, então. Lá no sul, na sequência, a Suelândia vai falar, só um minutinho só. Lá no sul, vocês vão ver que quase todas as casas no interior do sul, elas são de madeira. Porque ela tem muita oferta de madeira, muita oferta, tem muito pinos lá, né? Sim. E a madeira é o elemento mais térmico que tem para o inverno, de longe. Ultrapassa qualquer tipo de jogo. Você vai comentar sobre essa parte de madeira em uma próxima reunião? Porque eu sempre tenho a impressão do custo alto, né? Da manutenção, da preservação de uma casa de madeira. Você vai falar sobre isso mais para frente? Eu vou falar. Tá bom. Vou falar um pouco sobre isso, mas Ai, gente, eu vou pegar o power bank lá porque tá caindo meu sinal aqui, minha bateria. A gente vai falar, eu acho que vai ser mais numa sessão de perguntas e respostas, tá? Tá bom. Tem umas dicas para quem quer construir madeira, a gente pode indicar algumas empresas que são de confiança, que elas constroem mesmo, sabe? E tem que precisar muito, a gente tem muito picareta nesse mercado para construir de madeira. Muito picareta. E quando a gente estava para construir, a gente gastou um dinheiro bom aí, porque a gente acabou indo em alguns estados atrás de, de conhecer as empresas, né? Mas hoje eu tenho uma lista de empresas que posso recomendar para vocês, que são de confiança. Legal. Tá bom. É bom? Obrigada, Gilson. Deixa eu passar Nada. aí para os outros aí falarem. Ok. A irmã Obrigada. Suelândia, acho que é a próxima, né? Pode falar, irmã. Boa noite. Boa É, noite. irmão, eu queria saber sobre a questão da energia. O senhor falou em outros encontros que a energia elétrica, se estiver dependendo da distância, fica caro na instalação. Tem Sim, como a gente instalar diretamente a energia solar? tem. Eu acho que a gente precisa. E ficar só com a solar? Eu queria saber isso, se tem como ficar só com a solar. Tem, mas tem um porém aqui. Olha só. Hum. O plano de energia solar mais utilizado no mercado é o que a gente chama de on-grid. O plano on-grid, ele liga a sua energia solar na, 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 na sua energia. Deixa eu ligar esse negócio aqui para carregar isso aqui. Liga a energia solar no seu plano de energia convencional. Mas, lógico, para ligar lá você precisa ter um plano convencional. Se você quiser um plano que não. Que você fique completamente livre, então você vai precisar ter um plano chamado off-grid. E esses planos, eles acabam sendo mais caros porque eles exigem uma bateria de alta duração, alta capacidade. Existem dois tipos de planos de off-grid, tá? Existe o plano, as baterias comuns, que são aquelas de caminhão grande, que elas exigem manutenção, não, assim não tem uma vida útil muito longa. E existe aquelas baterias de lítio que são bem mais caras. É a bateria que encarece o projeto, irmão, porque hoje em dia a placa solar está barato. É a bateria. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Aqui nós temos a energia comum. A gente usa energia solar só para aquecer a água, no aquecedor solar, e para a bomba d'água. Mas a gente pretende ter um kitzinho de energia solar off-grid para o futuro. Para quando a gente não puder, já preparar para quando a gente não puder comprar e vender. Esse kitzinho é importante para nós, é que ele alimente uma tomada para a geladeira e as lâmpadas da casa. E lâmpadas dos cômodos, só isso. Então aí acaba não saindo muito caro, porque você vai usar só uma bateria de alta capacidade. Mas se você for utilizar um kit off-grid para toda a casa, e só isso, e não ter energia convencional, o que vai encarecer o seu projeto vai ser as baterias, irmão. Isso encarece. Infelizmente, isso é caro no Brasil ainda. Aí teria que usar várias baterias no caso, né? Não, depende. Sabe, duas baterias de alta capacidade. Eu tenho um rapaz, uma vez, um dos colegas aqui nosso que trabalha com isso, e falou, acho que duas baterias boas de alta capacidade, elas dão conta do recado da casa toda. Não conta. Porém, essas baterias têm custo elevadíssimo, né? Elas chegam a custar entre 8 a 15 mil reais. Uhum. Infelizmente, o Brasil é assim ainda, gente. Você vai sair fora daqui, num país de primeiro mundo, é tão barato essas coisas. Mas aqui, estão querendo taxar o sol aqui até. Pois é.
E aí, irmão, e aí elas duram muito tempo? Como Dura que é muito essas tempo. baterias? As baterias de alta capacidade, né, duração, elas duram muito tempo, muito tempo. Então, para quem quer fazer um planejamento, eu falo, não, eu vou ter a minha energia, mas eu quero ter um kit off-grid. Se programa para instalar, quando você vê as coisas ficarem ruins mesmo, aí você instala. Se elas durarem 10 anos, depois essas coisas arruinarem mesmo, a gente sabe que o nosso resgate desse mundo vai ser muito rápido. Ele não vai durar uns 10 anos, não. Tá? Vai ser rápido. Por outro É. lado, ele Amém. pode, ele pode durar uns 3 anos, né? Não sabemos. Eu vi alguém Uhum. dizer aqui que construiu a casa com tijolo econômico. Essa pessoa, por favor, se puder, escreva depois, porque tenho pessoas interessadas com isso aí, tá? A construção com tijolo ecológico, ela é econômica, é limpa, tá? Então, eu sei que tem pessoas que moram em regiões que não faz frio, e eu queria recomendar essa construção. Se você puder, irmã, me mandar alguma Uhum. mensagem sobre isso, tal, pode escrever aqui, depois eu vou ler, que a gente Uhum. quer falar sobre isso, tá? Mais alguma coisa, irmã? Ô, irmão, é só então para entender, porque a noção que eu tenho é que as placas para energia solar tem que ficar no alto da casa. Então, nesse caso, se for fazer, elas não ficariam no alto, porque aí precisaria da energia para construir, né? Para construir, teria como já fazer a energia solar primeiro, por Irmã, exemplo, uma para instalação? construir, você pode usar, não precisa dessa bateria de alta duração, longa duração, não. Para construir, você pode usar uma bateria dessas comuns mesmo, sabe? De caminhão mesmo. Fala. Que a gente chama de Ah, é? caminhão, que é as Então grandonas, tem tá? como construir usando assim bateria, ao invés de, Sim, tipo, antes de tem, ter porque energia na elétrica construção convencional? você vai usar o quê? O que você vai usar mais na construção é que vai comer mais energia é a betoneira. E eventualmente uma parafusadeira, alguma coisa, sabe? Então, dá para você utilizar um kit off-grid para isso. Dá para utilizar. Mas veja, em alguns casos vale a pena um gerador, irmã. Compare, tá? Vale a pena um gerador. E você também pode fazer a, a captação da energia no solo. Basta que não tenha nada na frente das placas. Pode fazer no solo mesmo. Tem uma área limpa no seu terreno, coloca lá. Não precisa colocar isso na casa, não. Ah, Até entendi. porque qualquer eventual manutenção, é mais fácil fazer no solo. Dá para fazer ali também. As pessoas costumam colocar no telhado porque elas têm pouco espaço. Se você colocar no lado, a casa do vizinho ou a árvore do vizinho faz sol para ela, para as placas. Por isso que põe em cima. Mas no campo você pode colocar no sol. Não, não, não precisa colocar em cima, não. Uhum, entendi. Beleza, irmão. Irmão, só outra coisa, o senhor falou aqui, e estava um barulho aqui perto, que teve jogo aqui, o povo gritando. Eu queria saber por que que a caixa d'água não é, o senhor falou que não deve ficar em cima da construção da casa. Pelo seguinte, irmãs, a casa, o pé direito de uma casa, ele tem altura média de 2,70, 2,80. Algumas têm 3. Se você colocar ali, essa é a altura maior que você vai ter do seu chuveiro, por exemplo. Onde você precisa mais de água, de pressão na água, no chuveiro. Uhum. Então, vamos considerar que uma pessoa adulta em pé tem lá pelo menos 1,60 m. E 1,60 m para 3 dá menos de 1,5 m, né? Então, a queda d'água que você vai ter é no máximo 1,5 m. É pouco, Ah, é pouco, né? é pouco. Tem que subir um pouco acima do pé direito da casa, ou seja, ficar mais ou Então, menos mais lá pro lado da altura do cume do telhado. Tem que ficar um pouco acima lá uhum, para dar uma pressão boa, tá? E aí você não vai ter entendi. problema com isso. Então, o ideal seria construir tipo uma torre, um negócio do lado da casa para Isso. colocar a caixa bem mais alta. Isso. Então dá até para se programar. A gente tem orientado umas pessoas que construíram recentemente por aqui. A gente tem se dá até para a pessoa se programar para fazer uma casinha de caixa d'água ou uma casinha para guardar tranqueiras. E lá em cima você coloca a caixa Uhum, d'água, sabe? Mas nesse uhum, caso você tem que pôr laje, fazer uma casinha reforçada. sim. Aí você fecha o Uhum, quartinho embaixo, guarda coisas lá e lá em cima você põe a casa. uhum, entendi. Gente, é muito Tá importante bom. que a Obrigada, estrutura irmão. da caixa d'água ela tenha acesso fácil por escada para qualquer pessoa, para não ocorrer acidente. Tá? É muito importante para que qualquer pessoa que precise, ela verificar o tamanho da caixa d'água, e se der um problema na bomba d'água,
tem que subir lá. A gente sobe direto aqui para ver o nível que está a caixa d'água, para ver se a gente vai ligar a bomba ou não. Porque não deixa no automático. Tá? A gente nunca deixa no automático. E aí a gente controla visualmente mesmo a questão. Isso é para fins de preservar nascente, preservar a bomba, preservar tudo. Para não ter problema com isso aí, a gente controla no visual mesmo. Entendi. Obrigada, irmão. Imagina, mano. Quem foi a outra pessoa? Pode falar, gente. Quem é que ergueu a mão, gente? Quem foi mesmo? Vamos ver aqui. Não consegui identificar quem foi que uma outra pessoa que queria falar. A Cláudia. Pode falar, Cláudia. Boa noite. Eu sei que nos escritos diz, né, Ellen White, qual é a distância que a gente tem que ter o terreno. Qual é a distância que a gente tem que ter o terreno da cidade? Ah, tá. Olha só. Ela não diz exatamente uma distância, tá? Ela cita a distância segura de povoados e aglomerados de pessoas, tal. Mas ela não fala assim, o ideal é tantos quilômetros, tal. Mas então, baseado nisso daí, eu queria dizer o seguinte, nós temos visitado propriedades rurais a partir de 5 quilômetros da cidade. O que é importante, 5 quilômetros, gente, se você sai da cidade e anda 5 quilômetros de estado de terra, você está em outro mundo já. Mas o mais importante nesse ponto é que você verifique se a cidade não está crescendo ou tem possibilidade de crescer em direção à sua propriedade. Outra coisa que é comum. É comum que num bairro rural muito grande, você tenha algumas áreas que têm vilas. Nós aqui estamos a 20 quilômetros da cidade mais próxima. Porém, depois de nós, andando 8 quilômetros apenas, tem uma vila. Uma vila enorme lá. Lá deve ter aqui, sei lá, pelo menos umas 60, 70 casas. E lá tem comércio, lá tem até uma igreja lá, católica, tá? E aí não é aconselhável morar ali próximo da vila, porque aquela vila vai crescer. E a gente certificou, logicamente, anteriormente, que ela não tem como crescer para cá nos próximos 20 anos, mais ou menos. Se tivesse uma probabilidade de fazer crescer para cá e chegar a pegar uma distância, a gente poderia comprar daqui. Então, na questão da distância, se não tem possibilidade de uma vila, de um interior da cidade crescer, 5 quilômetros é suficiente. Mas isso não é comum, tá, irmão? Tá? Se você puder ficar mais tempo, mais longe é melhor. Porque, como disse, as pessoas gostam, as pessoas que não têm o pensamento gostam de estar mais afastado, mais seguro, mais no refúgio, elas gostam de estar no campo, porém gostam de ter uma situação na cidade. Mas isso é fácil, quando você está precisando, você já viu que você já foi para o interior. Veja como são as casas ali dentro. Fecha o microfone, Cláudia, a gente não está ouvindo ele. Na zona do interior, se tiver muitas casas no caminho para o interior, então você tem um risco alto de um dia já crescer para lá em direção. Se não tiver, fica tranquilo. Muito longe. Não sei se é sua internet ou o fone, irmão, mas não está dando para ouvir, está chiando muito. Estão ouvindo agora? Muito mal, chiando ainda. Eu não mudei nada aqui. Sabe? Meu microfone está Melhorou, aqui. melhorou. Melhorou. Ah, é? Que bom. Deixa eu ver, parece que alguém. Tem algumas mensagens aqui, deixa eu ver se eu consigo responder as mensagens que Qual a colocaram no localidade do grupo. irmão? O irmão mora em que cidade? Desculpa perguntar. A gente mora no município
de Cachoeira de Minas, que fica mais ou menos 2 horas e pouco de São Paulo. Ah, tá. É Mantiqueira? Nós não estamos na imediação, nós somos próximos à Serra da Mantiqueira. Não Ah, estamos então é muito, muito bom. próximo, Então é porque a bom, Serra é da lugar de Mantiqueira, água, a Serra da Mantiqueira mesmo, ela está mais próxima da Dutra, e o acesso que nós temos aqui é a Fernão Dias. Mas aqui é Ah, uma tá. região muito rica em água. Eu digo para vocês, aqui, toda essa região que nós estamos, qualquer lugar que você cavar, você acha água, gente. Muito rica. Tem uma pergunta aqui, ó, da Glória. Obrigada, Você, irmão. de nada, irmã. Ó, Glória disse assim: você falou sobre deixar as portas fechadas para evitar que aranhas e cobras entrem. Quanto às janelas da casa, você recomenda deixar abertas para circular ar? Sim, sim. A gente deixa aberto direto, inclusive à noite. Mas para isso, tenha a tela. E não é difícil, mano. A tela aqui a gente mesmo fez, tá? Não é difícil fazer. A gente compra um material de construção, umas telas, e aí a gente usa umas ripas e, e instala elas. Fazem muita diferença. Que nos primeiros 4, 5 meses que estávamos aqui, não tínhamos tela e a gente tinha que deixar só uma flechinha aberta para respirar e ficava quente dentro de casa. Então a casa está sempre fresquinho aqui, porque tá aberto. Todas as janelas estão abertas. Uma pergunta aqui das. ah, Deixa eu ver. Alguém sugeriu que criar galinhas para evitar bichos peçonhentos. Sim. Aí você tem que só deixar um cercado para ela não ir na sua horta. A galinha acaba com a horta. A única galinha que não acaba com a horta é a galinha de Angola, tá? Só que ela não é muito caseira, sabe? Depois que elas ficam adultas, elas param um pouco no terreno. Essa é uma realidade. Por isso que se recomenda que se choque um ovo ali numa chocadeira e cuide dela desde o começo. Eu tenho vontade de ter galinhas de Angola aqui, gente, mas até agora não vi uma oportunidade, porque eu não encontrei meios adequados de ter. Mas para quem gosta, elas realmente são eficazes na proteção contra a cobra, essas coisas aí, tá? A Glória construiu então a casa com tijolo ecológico. Glória, eu não vi se você deixou seu telefone aqui, se puder me escrever depois, tá? Para falar sobre isso. O Omar disse o seguinte: dá para fazer o dimensionamento das baterias de acordo com o que vai ter na casa de eletrodoméstico. Sim, isso mesmo. Um técnico que trabalha nisso aí, ele vai captar o que você precisa e ver o que gasta mais, tá? Lembrando que não é adequado para quem não é adequado você colocar um chuveiro elétrico, por exemplo, gasta energia demais. E se você for colocar geladeira, as pessoas que eu conheço que fazem isso, elas deixam a geladeira ligada só de dia, à noite não, para economizar. É, ok. Quantos metros o pomar da casa? A séria pergunta. Agora deixou o telefone aqui, ok. Quantos metros o pomar da casa? O importante é que o seu pomar ele não dê sombra para sua casa, em excesso, sabe? Dá para ter no seu quintal ali, mais próximo, algumas árvores frutíferas, mas isso é importante. E ele não dando sombra e também não fazendo sombra para sua área de plantio sazonal, que são os grãos, né? Arroz, feijão, horta também. Então, tudo bem, tudo bem. Lembrando que o pomar ele se enquadra numa área de plantio permanente. Logo, ele precisa ficar em segundo plano quando você vê a sua propriedade em relação ao sol. Antes de chegar do pomar, entre o pomar e o sol, tem que ter a sua área de plantio de roça ali. Depois o pomar, tá? O pomar ele tem que receber, como ele vai crescer, ele não precisa receber de imediato o sol. Ele pode receber o sol depois da sua área da roça, a área que você vai plantar os grãos lá, tá? Se tiver muito espaço, não precisa pensar nessas coisas, tá? Isso é para quem está com um espaço mais limitado ali.
Acho que é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui a lista, mas as montanhas é tão quente no verão. Nas montanhas, Adeilton disse, né? Olha só que interessante, Adeilton. Quando a gente mora nas montanhas, aqui na região que a gente está, nós temos, em média, 3 graus abaixo da cidade. Tá? Estamos mais altos que a cidade, temos em média 3 graus abaixo. Isso por quê? Porque nós estamos abaixo de 1.000 metros. Quando você ultrapassa a cota dos 1.000 metros, aí os raios solares acabam fazendo impactando. Você tá num lugar mais alto, porque quanto mais alto, mais frio. Só que quanto mais alto, maior a incidência do sol também. Então, o que a gente, assim, eu não gosto de recomendar muito isso aí, porque tem gente que não, existem exceções. E tem algumas pessoas não gostam disso que eu vou dizer agora. Gente, se você for poder escolher, é legal morar nas montanhas? É. Mas se você puder escolher, escolha a cota entre 800 a 1.200 metros. Tá? Se puder, escolha isso aí. Porque quanto mais alto, menos variedade de frutas e alimentos diversos você vai conseguir produzir. Quanto mais alto. E se é uma região fria, no inverno você vai sofrer mais. Tá? Eu frequento sítios na casa, na cota dos 1.200 a 1.500 metros de altitude, e no frio lá é frio pra caramba. Então, aqui a gente pega um friozinho bom que junta geada na terra. Imagina nesses locais, é mais frio ainda. Mas para quem gosta de frio e não faz questão de produzir alguns alimentos específicos, né, que não gostam de frio, tudo bem. Bom, acho que é isso aí, gente. Espero que, que vocês tenham aproveitado. E desculpa qualquer coisa aí. Novamente avançamos no horário, mas enfim. O importante é que está ajudando o pessoal aí, né? Então, mais para frente aqui, a gente vai avançar nos detalhes aí. Se eu não me engano, a próxima palestra vai ser sobre gerar renda no campo. São dicas que a gente acabou aprendendo aqui e também aprendemos com outras pessoas, o que você pode fazer na região para conseguir gerar alguma renda ali. E até sábado que vem, se Deus quiser. Tá bom? Se não havendo mais perguntas, a gente vai encerrar aqui. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até sábado que vem, então. Eu vou salvar aqui o telefone da irmã aqui, que depois a gente vai falar sobre os assuntos do tijolo econômico. Tijolo ecológico, na verdade, né?